Então aqui vamos falar de dois modos de conceber Tohen, a união em si, o que é ser um. E vimos que tem um problema aqui. Nós temos que pensar isso como algo simples e separado. Separado, não conectado, não dependente de qualquer coisa. Pensá-lo como algo inteiramente sozinho. E também como algo simples, que não tem nenhuma multiplicidade dentro dele. Mas ao mesmo tempo, é suposto ser uma causa universal, tal da unidade para cada coisa, que existe no íntimo de cada coisa. Então, como pensar isso? Como pensar tudo isso junto? Aqui tem dois métodos. Esse segundo, nossa própria unidade, o Si, é o método de Proclo. Mas também vou falar desse aqui, que só a união existe, que é um método que eu aprendi lendo filosofia judaica, em particular a Tânia de Shlomo Zalman e o Nefesh HaChaim de Chaim de Volozhin, ambos textos do século XVIII e XIX, mas que estão lidando com problemas semelhantes na sua concepção de Deus, que nós estamos lidando aqui. Eu incluo esse método aqui porque é realmente algo muito difícil de entender e é útil ter dois caminhos. Então, o método judaico, que é um método cabalístico, é o seguinte: para você conceber a união, a fonte de toda unidade, que eles identificam com Deus, mas sem pensá-lo nele como um indivíduo, como um rei que estivesse em cima de toda a realidade, separado dele, como mais uma coisa que existe, mas que tem uma função de governo, para pensar em Deus realmente como um princípio que não é mais uma coisa particular. Então, não só pense que ele é inteiramente uno e simples, não só une tudo que você entende por Deus em uma só essência simples, mas também conceba que nada mais existe. Se você pensa que apenas a união existe, então se resolve o problema dela ser uma coisa particular, uma coisa única, separada, ao lado de outras coisas. Porque agora ela é toda a existência, só existe ela. E dessa maneira, ela é uma união simples, mas ela não é uma coisa finita. Você pode até falar dela como infinita. Nada restringe, não tem nada mais para bloquear seu ponto. Esses filósofos gostam de se referir a uma oração judaica que fala que se dirige a Deus e diz: você é aquele que existia quando o mundo não tinha sido criado, você é aquele que existe desde que o mundo foi criado. Eles entendem esse você é aquele como se referindo, você é o mesmo. Ou seja, a criação do mundo não mudou nada para você. Se nada existia fora você antes da criação do mundo, nada continua existindo depois da criação do mundo. Como daí entender a realidade das coisas criadas se torna muito complicado. Mas esse é um caminho para entender, para conceber a união em si. Para conceber o princípio de todas as coisas como simples, mas não como particular, mas não como finito, mas não como um indivíduo entre outros. O segundo método é o método de Proclo, que é usando a nossa própria unidade, o Si. Proclo fala do que ele chama a unidade da mente, né? Que é aquilo que em nós torna possível nos atribuirmos coisas como dizendo: eu fiz isso, eu pensei aquilo, né? Esse corpo é meu, ai, isso doeu, dói em mim, né? Essa pedra me machucou. Essa habilidade de atribuir todas as nossas experiências e atividades e potências para um mesmo eu, ele chama a unidade da mente. E essa unidade da mente não é apenas uma potência, algo que nós podemos fazer, uma capacidade. Ela também é uma vontade, algo que estamos constantemente fazendo. Nós temos um desejo de sermos unidos.
como eu expliquei antes, quanto mais unida alguma coisa é, quanto mais resistente ela é. Então, esse desejo de ser unido também é simplesmente nosso desejo de ser nós mesmos, de resistir, de existir. Então, isso é um desejo pela união que nós temos. E é um desejo que nós temos mesmo sem saber como parece uma união. Como seria para nós termos uma vida totalmente unida? Nós podemos imaginar isso, nós podemos pensar sobre isso, podemos buscar ideais e nos guiar por eles. Mas nós só buscamos em primeiro lugar porque nós temos esse desejo, essa vontade de sermos unos. Né? E essa vontade indica que nós temos um conhecimento pré-conceitual, um conhecimento intrínseco da união. E nos fiando nesse conhecimento da união que nós temos pela nossa vontade de sermos uns, Proclo diz que nós podemos continuar a tensionar, a nos voltar para a união, mesmo quando negamos que ela tenha qualquer multiplicidade, que ela é inteiramente simples, que ela não é parecida com nenhuma das uniões particulares, nenhum dos tipos particulares de união que existem. Mesmo quando nós negamos tudo isso e parece que não temos nenhum atributo, nenhuma coisa para fisgarmos a nossa mente, o nosso ímpeto, nosso desejo pela união nos dá uma ideia do que seria a união. Então, esses são dois métodos de conceber a união em si. Um de filósofos judaicos e outro do filósofo grego Proclo, que é o nosso foco aqui nesses vídeos.